Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos continuar então com o tema barroco, que foi esse importante movimento artístico. Porém, o nosso foco será o barroco na Holanda, certo? A chamada época de ouro na pintura. Então, vocês podem me acompanhar na apostila das páginas 11 a 15. Esta obra em destaque é uma obra do Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo, certo? De 1669. Nós vamos falar um pouco mais sobre ela mais para frente. Bom, então o que nós precisamos saber sobre o barroco? Então, esse movimento na pintura holandesa, certo? O barroco, ele foi fruto de uma sociedade que estava digamos assim, se divorciando da Igreja Católica, certo? Se separando então para assumir o protestantismo, né? E que enriquecia em virtude do que acontecia na época que era um poderio marítimo e também o comércio exterior, certo? Aí, nessa mesma época, nesse momento, a burguesia mercantil cada vez mais, né, ficava forte. E eles viam nas pinturas, então, é como se fosse um bem, né, um bem valioso e de colecionador. Aí que começa a surgir essa ideia de colecionar arte, né? E atribui, então, às obras de arte essa característica de bem, né, de valioso, de que a pessoa tem riqueza, tem poder. Então, todos investiam muito em pinturas, exatamente como fizeram milhões de norte-americanos especulando então na bolsa de valores lá na década de 1920. Então, essa comparação ela não é forçada, tá? Porque as pinturas elas acabaram se tornando então um importante bem de consumo na Holanda, certo? E a sua comercialização, ela obedecia a leis de oferta e de procura. Então, isso realmente começou a se consolidar, começou a ganhar força, certo? A pintura, ela teve, assim, um destaque tão grande, uma relevância, certo? Então, sendo considerado um bem, como se fosse um patrimônio, né? E a pessoa que possuía obras de arte era uma pessoa que possuía digamos assim, uma determinada riqueza, né? Uma pessoa que possuía virtudes financeiras. Então, as obras de arte na Holanda, diferente, né, das produzidas em outros países, elas representavam mais cenas domésticas, dia a dia, paisagens, retratos, naturezas mortas, não muito as temáticas religiosas, né? E o apelo dessas obras ele era extremamente realista. Então, quer dizer que a figura retratada, as cenas, elas não eram abstrações, né? Eram cenas que procuravam representar a realidade, o dia a dia e as coisas como realmente elas eram. Então, isso foi uma característica também do barroco holandês. Aí, os pintores barrocos, né, como o Peter Paul Rubens e o Caravaggio, foram uns, né, foram dois grandes artistas aí que acabaram influenciando fortemente assim a arte na Holanda. Então, esse país no qual surgiu aí um número muito grande de pintores, né? Então, a Holanda, assim, virou o berço de artistas, né? Daí começaram a se destacar vários deles, né? E entre eles tem o Frans Hals, que é um grande retratista, que pinta muito, né? Rostos, esboço, pessoas, né? O Rembrandt, que é esse destaque aqui, um nome super marcante no barroco holandês, e o Johannes Vermeer. Então, todos esses artistas, né, eles começam a surgir, a emergir ali de uma forma muito intensa e cada vez mais se destacando e marcando esse momento, né, da arte do barroco holandês. Então, o Rembrandt, que nasceu lá em 1606, faleceu em 1669, ele é considerado o maior pintor do barroco holandês, como estava falando para vocês no início, né? As telas desse artista, elas revelam assim um total domínio dos efeitos de luz e sombra que é impressionante. Vocês podem ver nessa obra aqui em destaque, né? Os efeitos de luz e sombra que apresentam são incríveis, são muito marcantes. Então, é uma característica assim que nós podemos observar
e entender a qualidade técnica do artista, né? A preocupação em representar esse contraste chamado luz e sombra. E a maioria das cenas que se apresentam são cenas domésticas, autorretratos e algumas narrativas históricas. Ele foi um dos raros pintores holandeses, tá, pessoal, que desenvolveu os quadros com narrativas religiosas. Então, nesse momento do barroco holandês, a narrativa religiosa, ou seja, a temática religiosa, ela para um pouco de se fazer presente nas obras de arte. Então, ela vai ficando, né, mais esquecida. Então, são esses outros temas aí que eu falei para vocês que vão tomando conta. São as cenas domésticas, as paisagens, os retratos, as naturezas mortas, né, que tem esse, digamos assim, maior destaque nesse momento na pintura do barroco holandês. Certo, pessoal? Então, essa obra aqui é muito importante, certo? Datada de 1669, um óleo sobre tela, dimensões 2 metros aí por 2,62, é uma obra bem grande e ela se encontra lá na Rússia. Bom, então aqui na página 13, vocês podem acompanhar sempre pela apostila, tá, pessoal? No final aqui da explicação, eu vou voltar para essa página 12, onde tem esse destaque da obra do Rembrandt lá na frente, tá, pessoal? Aqui, ó. Então, eu vou voltar para cá no finalzinho da aula explicando para vocês uma atividade. Bom, aqui na página 13, nós temos como destaque essa pintura do Johannes Vermeer. Então, a moça com brinco de pérola é super famosa, uma pintura aí que é bem conhecida, inclusive até ela faz parte de um filme, na verdade tem um filme que retrata esse processo, né, do artista na criação dessa obra, como que ele pinta essa pessoa, essa moça, enfim. Posso procurar o nome do filme e passar para vocês, é bem interessante. Então, esse artista, perdão, o Johannes, ele nasceu em 1632 e faleceu em 1675, tá, pessoal? Ele foi um pintor do barroco holandês que retratou várias cenas cotidianas, ou seja, aquilo que acontecia no dia a dia, né, a rotina. E muitas vezes essas cenas, elas mostravam pessoas isoladas, a maioria mulheres, com uma abordagem, então, muito realista, né? Geralmente utilizando luz bem clarinha, deixando, né, tipo uma penumbra no fundo e destacando essa luz assim, focando bem no rosto. Então, muito antes lá de inventarem a fotografia, ele capturou momentos da vida que eram suspensos no tempo, né? Com uma narrativa praticamente inexistente por meio da composição muito atenta aos detalhes, né? O brilho de um brinco. Observem nessa imagem que o brinco da moça, ele tem um brilho quase real, né? De prata, por exemplo, né? Um brilho bem interessante, bem destacado. Então, os azulejos colocados com precisão, quando ele destaca nas obras dele, detalhes assim que são super realistas, como se fosse mesmo uma fotografia, né, da época. Um prego na parede, o leite sendo derramado na tigela, enfim, são vários detalhes que marcam bastante a obra desse importante artista holandês e que nós podemos ver assim como se fosse uma imersão na época de tentar retratar a realidade, ou seja, né, a fotografia ainda não tinha acontecido, né, não tinha sido inventada. Porém, essa vontade, essa dinâmica de colocar as coisas através do pincel, né, da tinta, de uma forma muito realista, retratando então até as emoções, né, você consegue ver no olhar assim, tão real que é a obra dele. Então, uma curiosidade que tem, né, nessa pintura, nessa obra de arte, é que por trás da moça com brinco de pérola existe uma história, então, lá que serviu de inspiração para um filme, né, em 2004. Aí o recurso de uma linguagem artística, né, no caso a pintura, das artes visuais, é utilizada para falar de outra, que é o cinema, né? Então é bem interessante o processo dessa obra de arte, né, de uma arte plástica, de uma arte, né, visual, entrando então numa arte que envolve todas as artes, que é o cinema, né? E meio com uma pegada assim meio teatral. Então, nesse filme aí da moça com brinco de pérola,
o cineasta ele recria o momento em que o artista vai pintando o quadro e ele é supostamente inspirado, né, no rosto de uma camponesa que foi trabalhar na casa do pintor e tornou-se a sua musa, né? Isso que é a sacada, então, do filme ali que conta esse detalhe, né? Na verdade, da inspiração, né, do artista. Bom, pessoal, tem várias páginas aqui com fazer artístico, certo? Só que nós vamos ter tempo apenas para fazer um por enquanto. São várias ideias para vocês produzirem obras de arte, tanto de escultura, né? Tentando se inspirar nessa ideia da arte barroca. Então, nós vamos escolher um ali, se der tempo a gente faz os outros mais para frente, certo? Bom, então o barroco nas igrejas. Gente, o barroco nas igrejas é impressionante, hein? Observem, né? A quantidade de elementos presentes dentro das igrejas, né? As informações, os detalhes que vão agregando assim um ornamento visual, arquitetônico muito grande. Então as igrejas elas foram espaços privilegiados para a exposição da arte barroca, certo? Então a abundância de esculturas de santos e anjos, né? E pinturas de afresco em tetos, né? E capelas é impressionante. E aí você olha para cima, para o teto da igreja, né? E observa que um céu começa a aparecer, se revelar lá com nuvens e também com figuras bíblicas, né? Aí isso tudo contendo uma imensa profusão de cores e luzes. Então é impressionante a riqueza do barroco nas igrejas. Ficou fortemente assim marcado, certo? Esse período pela produção e pela preocupação que os artistas tinham, né, em representar, na verdade, adornar, né, ornamentar o interior das igrejas, até para fazer com que os fiéis ficassem orgulhosos e chamassem mais pessoas, né, e as pessoas falassem, né, e do local, do interior das igrejas, e também uma questão de poder, né, de mostrar que ali eles, né, tinham também materiais como ouro dentro daquelas esculturas, folhas de ouro dentro da própria ornamentação. Então, assim, era uma questão, né, muito além do olhar artístico, tinha um olhar de poder, de toda uma estrutura na época, né, e o que foi a Igreja Católica, né, o tamanho dessa representação, dessa instituição, né, para a sociedade. Então a gente observa aqui interiores de igrejas, né, que ficam, essa do canto esquerdo que fica na Alemanha. Vocês podem ver ela muito mais destacada, os detalhes, na apostila na página 14. E essa outra aqui do cantinho direito é a abóbada da Igreja de Jesus que fica lá em Roma, na Itália. Então, assim, é uma quantidade de afrescos, de detalhes, de esculturas, de entalhes, de ornamentos, que marca, assim, exatamente, é a cara do barroco, certo? É essa exuberância, essa quantidade mesmo de elementos. Vamos falar um pouquinho sobre o barroco no Brasil, pessoal. Vou dar uma apressada aqui, então, o barroco brasileiro, ele acontece, né, entre os séculos 17 e 19, certo? Esse momento aí, essa transição, 17 e 19. E acontece mais tarde que na Europa, né? Então, ele chega para nós aqui muito depois do que estava acontecendo, por exemplo, em Portugal, o que estava acontecendo lá na Espanha. E aí ele chega e influenciou totalmente a arte nas igrejas. A mesma ideia, né, do que estava acontecendo, por exemplo, lá na Itália, enfim. E vai entrando, focando, né, dentro das igrejas, tanto na arquitetura quanto nas pinturas, então variando um pouco de estilo de região para região. Então o barroco ele é predominante aqui no Brasil. Vários estados, por exemplo, os estados que tiveram maior expressão do barroco aqui no Brasil foram Minas Gerais, que vocês podem, quando forem viajar, observar, as igrejas são super marcadas pela arquitetura, pelas esculturas barrocas. O Rio de Janeiro, a Bahia também Pernambuco, certo? Então essas regiões, pelo fato de elas serem ricas, né, no comércio de cana-de-açúcar, por exemplo, elas tiveram igrejas que foram feitas com talhas douradas em ouro. Então
também é uma forma, né, de mostrar a presença, né, desse poder da igreja e dessa forma representar, né, como o ouro, né, por exemplo, um elemento tão rico, tão cobiçado na época, foi um dos revestimentos dos interiores, né? Então essas talhas de ouro dentro das igrejas, em detalhes assim, super visíveis, enfim. Então, em algumas igrejas a presença do barroco ela foi mais simples, né, mais modesta. Não são todas que têm ornamentos, então, nesse grau aí de riqueza, né? Bom, um dos artistas mais representativos, pessoal, do barroco brasileiro, anotem esse nome, foi o Aleijadinho. Este nome é referência, assim, do Brasil para o mundo como escultor, arquiteto, marceneiro. Então, ele teve uma produção imensa, uma linguagem super característica de diversas obras sacras em Minas Gerais. O que é obras sacras, né? Obras que têm a temática religiosa, obras que estão dentro de igrejas, esculturas que estão no pátio das igrejas. Então, geralmente o Aleijadinho ele utilizava pedra-sabão para elaborar as estátuas com esse cunho religioso mesmo, né? Tem um santuário que se chama Bom Jesus de Matozinho, que fica em Congonhas, no estado de Minas Gerais, e é um local assim privilegiado para apreciar a obra do artista Aleijadinho. Porque esse local ele é formado por uma igreja e ele também tem uma escadaria decorada com estátua dos 12 profetas. Então, o Aleijadinho ele fez muitas obras em vida, ele produziu assim um repertório enorme de obras de arte de grande, né, dimensões, como esculturas. Ele trabalhou também um pouco na arquitetura e esse local que eu estou falando para vocês, essa escadaria, no pátio da igreja, ela abriga ainda mais 6 capelas, nas quais estão esculturas assim comoventes e expressivas do Aleijadinho. Então, é um importante artista com um repertório super marcado pela qualidade da sua técnica e que é uma referência, a principal referência no que diz respeito ao barroco brasileiro, certo, pessoal? Então, só assim, explicando ali sobre o que a gente vai destacar na página 14, quando nós falamos que as igrejas, algumas delas foram feitas com talhas douradas. O que quer dizer a talha, né? Ele é um elemento de decoração esculpido em madeira ou pedra. E as talhas presentes em igrejas barrocas, muitas vezes, então, eram revestidas por uma fina película de ouro. Então, era como se fosse bastões, né, pedaços de madeira ou pedra revestidas com esse banho de ouro, tá? Só para explicar essa parte ali que está em destaque. Então aqui nós vemos a Basílica de Bom Jesus de Matozinho, certo? Que fica lá em Congonhas, em Minas Gerais. E falando assim um resumo de quem foi o Aleijadinho, pessoal, ele nasceu em 1730 e faleceu em 1814. O nome dele era Antônio Francisco Lisboa, certo? Nome deste artista. O apelido Aleijadinho por quê? Então, ele ficou conhecido como Aleijadinho em razão de uma doença degenerativa, pessoal, que ele tinha, certo? Que o deixou com problemas físicos. E ele não conseguia nem mesmo segurar as ferramentas para esculpir. Então, o sofrimento desse artista era tão grande que ele tinha que amarrar as ferramentas nas mãos para conseguir fazer as suas obras. Então, ele sofreu muito em vida e, independente, né, do sofrimento que ele teve, de todas essas né, da questão assim da doença, né, degenerativa que limitava muito a vida dele, ele não deixou isso parar com seus sonhos, ele não deixou isso né, que tirasse assim essa vontade de produzir as esculturas, de trabalhar a arte, e ele sempre foi assim uma pessoa muito determinada. E isso mostra então, né, o tamanho da sua contribuição artística para o Brasil e para o mundo. Então ele nasceu em Ouro Preto e era filho de uma mãe escravizada e um pai português. Então essa é uma breve história do nosso artista em destaque aqui, importantíssimo, o Aleijadinho, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a pintura barroca brasileira. Então, até hoje, algumas cidades de Minas, elas são bem caracterizadas pela pintura barroca. Então, tem exemplo aqui, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas e São João del Rei.
Então, na pintura mineira, o nome mais destacado, mais lembrado, é o do Manuel da Costa Ataíde, que também é conhecido como o mestre Ataíde, certo, pessoal? Então, especialmente por seus afrescos, né? Essa técnica super interessante que acontece lá na Idade Média, o afresco, né? Ela vem também a ser utilizada no período do Barroco e aqui no Brasil. Então, os afrescos, né, sempre utilizados em igreja. Então, a pintura no teto, ela interessava a Igreja Católica porque ela conduzia o espectador à contemplação, né? Dava aquela impressão de que o universo se abria acima da sua cabeça, porque essas pinturas aqui, essa, na verdade, que nós estamos vendo, ela foi feita no teto, né, de uma igreja. Então, quando a pessoa entra, ela já olha para cima e já fica se deparando com todas aquelas imagens, né? Aquilo conta uma história, né? A quantidade de elementos, as informações, os personagens bíblicos que são representados, as cenas, tudo isso ele conta uma história através da pintura, certo? Através daquilo que está nas imagens. Então, assim, era algo que agradava muitas pessoas na época e que era muito interessante de pintar, né? Os artistas, eles gostavam de fazer essas pinturas porque na época, assim, era como se fosse uma moda, era uma coisa que atraía as pessoas, os fiéis, e também que colocava aquela imponência, né, dentro do ambiente, dentro da igreja. Então, observem aqui na página 15, a quantidade de elementos, assim como na escultura, assim como na arquitetura, presentes na pintura, né? Esse monte de arabescos de formas arredondadas, né? Muitos detalhes, muitos ornamentos, impressionante. Então, essa pintura aqui de Manuel da Costa Ataíde, né? Que se destaca aí numa têmpera sobre madeira, um afresco, então, no teto da igreja de São Francisco de Assis, lá em Ouro Preto, pessoal, em Minas Gerais. Essa pintura ela foi feita entre 1799 e 1807. Então, este nome, o conhecido como Mestre Ataíde, né, o Manuel da Costa Ataíde, é o destaque para a pintura barroca no Brasil, certo, pessoal? Bom, nós temos aqui a parte de atividades. Como eu falei para vocês, nós iremos retornar então à página 12. Então, assim, vocês vão fazer uma pesquisa, pessoal, sobre a arte barroca holandesa e suas principais obras. É bem bacana, já citei alguns artistas ali no início, né? O Rembrandt, o Vermeer, então vocês podem já começar essa pesquisa aí e destacar esses artistas e outros, se vocês quiserem, e também as obras principais. Depois vocês vão se inspirar com essa obra que está lá na página 12 do Rembrandt, O Retorno do Filho Pródigo, certo? De 1669, e vocês vão criar uma obra também, certo? Autoral aí, vocês vão criar um desenho, na verdade, né? Porque não vai dar tempo de fazer uma pintura, a pintura é muito mais trabalhosa, é bem demorada. Então, vocês vão criar um desenho, certo? Inspirado, baseado nessa obra. Aqui tem os procedimentos de como fazer, na página 12. Você vai escolher, então, uma situação para retratar no qual haja mais de uma pessoa, tá? Isso aqui é uma regrinha para fazer essa criação dessa obra. Então, você vai escolher, né, um cenário onde tem 2, 3 pessoas. Você pode pegar uma foto da internet que você quiser. Você mesmo vai escolher o cenário dessa pintura, pode transformar, se que essa pintura ela se passa num campo, num local aberto, esse cenário ele está dentro de uma sala, de um ambiente fechado, enfim, você vai ficar livre para escolher. E você vai produzir primeiramente um desenho, então, fazendo uma linha diagonal para separar os planos, né, escolhendo o que você vai deixar em evidência, claro, e o que não vai deixar em evidência, o mais escuro lá no fundo. Então, tem primeiro e segundo plano aqui, tá? Então, vocês estão vendo que o primeiro plano nós temos bastante incidência de luz, né? Nessa obra de arte aqui do Rembrandt. É a luz que foca ali naquele senhor, no velhinho que está abraçando o outro. Então, vocês vão fazer um contraste dessa forma de claro e escuro, né? Trabalhando, então, esses planos na pintura, no desenho, né, na obra de arte. Então, com base nesse esboço aí, você vai fazer a sua obra em papel, no suporte que você tiver, aí pode ser papel sulfite, canson, caderno de desenho, e faz uma folha inteira, né, um desenho, assim, um esboço bem interessante, trabalhando, então, essa questão do claro e escuro
né, com a sombra, com o lápis mesmo, se tiver um lápis 6B, mas pode fazer com o lápis de escrever. Quem quiser, gente, colorir com lápis de cor vai ficar super legal. Então, a ideia é produzir inspirada nessa obra aqui, certo? Bom, por hoje é isso, pessoal. Próxima semana, a avaliação, eu vou passar aí uma revisão para vocês mais para frente, ok? Um abraço, fiquem com Deus e bom dia.